muito, sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Tá com Os delay, mas jogadores acertou novos aí. só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa. Pode baixar. Nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que temos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Leila e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo, vocês sabem, saímos o Rocha, saímos o Mike, saímos o Zé, saímos o Ronald, saímos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano. Acho que aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR de top e árbitro de top, está aí a prova como... Pô, mas ter propaganda não. Ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Abel, boa noite aqui. Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Para a imprensa analisar, para o torcedor analisar, é preciso entender o que se passa na cabeça do treinador e no planejamento que vem pela frente. Como você disse, uma pré-temporada de 4 dias, vamos lá. Não tem pré-temporada, o calendário começou, aí está, e é o desafio que vocês têm pela frente. Quando que a imprensa e o torcedor, de modo geral, vai poder olhar e falar assim, o Palmeiras está fisicamente com a pré-temporada completa? Porque, de modo geral, são 30 dias. E você vai ter que fazer essa pré-temporada com os jogos acontecendo. Como que está o planejamento e quando vai dar para olhar e falar, o Palmeiras cumpriu a pré-temporada, mesmo tendo jogos em meio a ela? Acredito em 4 ou 5 semanas. Agora, por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Filipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. Eu gostava muito de dar respostas. Eu prometo que um dia que eu parar, eu faço reuniões para vocês perceberem tanto como eu e para errarem também como eu erro, que também faz parte. Mas isto não, eu não te consigo, com 4 dias de preparação, isto vai ter que ser avaliado. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o Núcleo de Performance e o mais rápido possível querer saber, mais de tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. É a primeira coisa. E depois fazer exatamente uma bateria. Estou a ver a bateria do celular? Quanto é que está cada um neste momento? E é normal, depois de um período de descanso, os jogadores não estão preparados. Vocês dizem que o condicionamento físico não pode ser o mesmo com 4 semanas, 5. Eu acredito, a minha experiência diz-me que em 4 ou 5 semanas, os jogadores que não perderem nesta primeira fase estão prontos. Só que infelizmente, em função das lesões que nós vamos tendo, isto é um perigo, mas é o que é. É que faz fazer tempo que 4 jogos, ao final de 4 jogos, pôr os jogadores neste nível de exigência e não está em causa a qualidade técnica. O Palmeiras é disparado tecnicamente muito melhor do que a Portuguesa, com todo o respeito, só que o futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito de grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. Nós vamos tentar preparar a nossa equipa nesses quesitos e acredito, como te disse, aqueles que não perderem a pré-época, que em 4 semanas estarão prontos ou com a bateria cheia. Tá bem? Abel, aqui no fundo, boa noite. Essa é a 6ª temporada que você inicia como técnico do Palmeiras. Eu queria saber de que maneira você sente que você mudou nesse período todo, de que maneira a sua visão, às vezes, a respeito do futebol brasileiro, do Palmeiras, enfim, dos desafios que você tem pela frente, e como você está encarando essa temporada de 2026, com que espírito? Desafio.
orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. E espero que não se repitam. Mas daquilo que nós controlamos, vamos, como te disse, vamos nos desafiar. E em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo, o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador criticou a arbitragem, ou o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar informação, mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Já fizemos saída a 3, já jogámos com linha de 5, já jogámos de uma maneira que estamos a jogar um pouquinho diferente agora, vamos à procura acima de tudo desafiar a equipa técnica, mas como te disse, no ano passado desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos mais que tudo o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices, como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência, há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo, tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos, é disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pela vitória. O Everton está de volta e o Carlos Miguel permanece como titular. Com a renovação do Lomba e algumas especulações de negociações do Everton, eu gostaria de saber se mesmo em um ano com muitos jogos para disputar, a negociação do considerado ídolo por muitos Everton é uma possibilidade ou um revezamento entre goleiros é mais provável? Obrigada. É sim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe, como nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Como eu vos disse, o meu gosto é ter 2 jogadores por cada lugar ao mesmo nível e depois escolher. É uma posição que estou muito contente. Tenho o Everton, tenho o Carlos e tenho o Lomba. E o Lomba traz-nos coisas que vocês não sabem porque não estão lá dentro e é um jogador que eu não abdico. Se tiver que não abdicar de um dos 3 ou de um dos 3 é dele, por toda aquilo que ele, por toda a experiência, por todo o exemplo, por tudo aquilo que ele representa para nós como grupo. É um coach ou ele quer um goleiro? Não adianta ter os melhores jogadores se tu não tiveres o espírito certo. E ele é um dos jogadores que contribui muito para aquilo que é um espírito de grupo, de cobrança, de exigência, de coragem, e é isso que nós queremos. E essa é uma posição. Eles vão ter a oportunidade de disputar o lugar e em competição, e depois o treinador vai escolher, que é para isso que eu aqui estou, escolher para tomar decisões difíceis para que o futuro do Palmeiras seja risonho. Abel, boa noite. Mariana Capra, da ESPN. Com a chegada do Marlon Freitas, como tu vê o posicionamento do Andrés para esse ano? Tu pretende usar ele como um 8, como ele foi no ano passado, ou tu pretende aproximar ele mais ao gol? Depende das lesões que eu tiver. Hoje jogou ponta por dentro quando entrou o Andrés, porque o Facundo não está, o Alá já estava com as pilhas em baixo, mas ele pode jogar pela direita, pode jogar na 8, eu pretendo jogar com ele por dentro, mas sei que é um jogador, pela experiência que ele tem, a posição que ele mais gosta de jogar é 8, mas quando nós o fomos contratar ele era 10. É bom ter, mais do que tudo, é bom ter jogadores com qualidade. Se o treinador vai pôr à direita ou à esquerda, confie no treinador, é por isso que eu aqui estou. Já sabe, né? Nós temos é que ter Marlon vai jogadores ser de qualidade, jogadores de qualidade jogam em qualquer posição, menos na posição do goleiro. Nas outras, quando tens qualidade, os jogadores jogam em qualquer posição. Abel, boa noite. Você falou, antes de terminar a temporada, você falou, o Palmeiras precisa de poucos ajustes no elenco.
foram 2 saídas, jogadores que estavam aqui, e a chegada do Marlon. Queria que você fizesse um balanço nesse momento, começo de temporada. Você acredita que o elenco já está em opções? É aquilo que você esperava ou faltam ainda muitas peças do que você estava Palmeiras e planejando? equipas como o Palmeiras nunca estão fechados para nada. O Palmeiras é uma equipa que está sempre em reconstrução e reformulação. Se houver oportunidades de ajustar naquelas posições que nós entendemos que devemos ajustar, vamos fazer. Mas não vamos contratar por contratar. Eu acho que nós temos, como te disse, um elenco super qualificado, um elenco com opções. Estamos a disputar, mesmo num ano de reformulações, 17 entradas, Palmeiras chegou. E como disse ao teu colega, eu assumo a minha responsabilidade, mas quando fazes uma análise daquilo que aconteceu, não podes atribuir só a uma única questão. Muitas coisas se passaram ao longo do ano, muitas coisas se passaram em jogos específicos, mas o Palmeiras estará sempre aberto a bons jogadores e a jogadores que queiram jogar no Palmeiras, em posições que o Palmeiras entenda que deve reajustar, mas estou muito satisfeito e contente com o plantel que tenho atualmente. O que eu mais quero, desejo e peço é que os jogadores que estão lesionados recuperem mais rapidamente. É isso que eu quero. Boa noite, Abel, tudo bem? Você citou os problemas físicos dos atacantes do Palmeiras, né? A situação do Flávio gripado e o Vitor, que teve um problema no treino. E eu queria que você falasse dos dois jogadores que jogaram hoje, né? O Luiz e o Maurício. E sobre a situação do Bruno Rodrigues, né? Que também entrou no final da partida e que durante as férias acabou participando de um torneio amador. E a diretoria do Palmeiras não gostou do episódio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que sim, acho que no futebol parece que os profissionais de futebol não podem errar, não podem cometer erros. Basta só nós olhar a nossa volta na nossa sociedade, e se fôssemos tão exigentes com outras áreas da sociedade como somos com os jogadores, talvez vivêssemos todos num mundo melhor. Sim, é de conhecimento público, não há como não... Parece um croata. Não parece? Enrolado? Não entender como um erro, mas quem nunca cometeu, quem nunca falhou, que atira a primeira pedra, não é? Nós, quando erramos, temos que errar, assumir, aprender com o que fizemos e o mais importante é o que ele vai fazer da próxima vez. Portanto, assunto resolvido, como se resolve dentro do Palmeiras, falando olho no olho, assumindo as responsabilidades e continuando o caminho do trabalho, da exigência e seguindo com o nosso clube, nada mais. Maurício e o nosso Luigi, como estavas a dizer, são jogadores super qualificados e que estão preparados para dar resposta àquilo que são as exigências de um clube como o Palmeiras. O Luís é um jogador da base que nós já trabalhamos há muitos anos com ele e espero continuar com este jogador. Como vocês viram hoje, é um jogador que nos dá um ataque à profundidade, é um jogador malandro, é um jogador que consegue segurar a bola e mais do que tudo é um jovem, não é? Nós temos que fazer com jovens o que outros fazem com homens experientes, e nós temos que usar outros recursos, outra organização para nos batermos com eles, como sempre fizemos, e vamos fazer, como estava a dizer o teu colega, aquela teoria dos 700 milhões que o Palmeiras investiu, depois de vender 2 bi de reais, eu posso dizer que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi e 300, depende para o lado, cada um quer puxar a sua narrativa, não é? O Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi e 300, é isso que depois depende de vocês, para o lado que vocês querem olhar. É para os 700 que nós compramos, não é? Ou para os 2 bi que vendemos. E ficamos mais fracos, 1 bi e 300. Quero título, Abel. Ou acham que eu sou o pior treinador ou o melhor treinador que o Esteve? Obrigado, Abel. Esse é o final da coletiva do Abel aí. É o que a gente fala, né? O Abel, ele quer ter esse embate com a torcida e o único jeito dele responder pra torcida é dentro de campo, gente. Não vem com número de venda, número de... Ninguém quer saber disso, não. A gente quer saber de título. A gente quer saber de chegar contra um Corinthians e bater nos caras. A gente quer saber de pegar um time do G6 e bater nos caras. Não adianta ser macho nesses jogos assim, Palmeiras e Portugueses, que isso aí ninguém quer... A gente já tá cansado também, gente. Pelo amor de Deus. Então, o Palmeiras começou bem, aí um jogo feio, né? Como já era esperado, primeiro jogo do Paulista e um jogo bem feio de assistir, mas o que importa é a vitória. O Palmeiras tem que começar bem esse ano aí.
Como a gente até falou no começo da live, o Paulistão esse ano é importante pro Palmeiras pegar a confiança de novo. Cara, eu acho que é o paulista mais importante dos últimos anos pro Palmeiras. Porque, assim, o Palmeiras no ano passado teve a chance de ganhar o Paulista, não ganhou, deixou o Corinthians ganhar e a gente teve que ouvir o ano inteiro por conta desse Paulista. O ano passado, Rafa, a gente não tava nem dando muita atenção ao Paulista, tanto que o Palmeiras tava quase não se classificando, e a torcida do Palmeiras, claro, ia reclamar e tudo mais, mas se sai na fase de grupos ali, o peso ia ser muito menor do que aconteceu na final. Porque o Paulista é o seguinte, cara, o problema não é você perder o Paulista, o problema é você perder pra rival, né? Então quando o Palmeiras chega, se classifica na última rodada lá, e aí pega o São Paulo, acho que teve as quartas, depois pega o São Paulo na semi. Isso. Aí, pô, aí você tem que ganhar. Aí não tem mais aquilo lá, tanto faz Paulista, não, mano. Aí você tem que ganhar. Aí vai pra final, pega o Corinthians, aí piorou, velho. É o que eu falei, a gente até falou também no começo da live. O bom do Paulista, assim, se pegar os títulos que o Palmeiras tem que ganhar no ano, o Paulista é o menor. Isso aí, se ninguém tem dúvida disso. Mas o bom de ganhar o Paulista é de você não deixar um rival ganhar. É você não deixar um Corinthians, um São Paulo, porque se eles ganhar, eles vão ficar falando o ano inteiro do Paulista. O Palmeiras, assim, não é soberba, não, é a verdade. O Palmeiras, se ganhar o Paulista no ano e chegar no final do ano só ganhar o Paulista, a torcida também vai cornetar. Vai cornetar e o Abel provavelmente não fica. Vai ter que ganhar um título grande esse ano. Sim, exatamente. E então, assim, a gente não tem esse ano, Rafa, mas a concorrência é só do Flamengo, mano. Sim. Você tem o Cruzeiro que tá vindo forte pra caramba. O Grêmio tá vindo forte. Grêmio. Então, esse ano vai ser ainda mais difícil. Então, o Palmeiras precisa se reforçar, sim, de jogador grande, de jogador de qualidade, de jogador pronto. Acabou esse negócio de aposta, velho. Acabou, velho. Assim, não dá mais. A torcida do Palmeiras cobra muito. E eu vejo que essas coletivas, principalmente do Abel, ele gosta de falar muito de números. E a gente não quer saber de números, não, mano. Assim, com todo respeito, quanto o Palmeiras vendeu, quanto o Palmeiras gastou, a gente quer saber de um time que jogue dentro de campo. Independente da vitória ou da derrota, a gente quer ver um time competitivo. Se o Palmeiras perde para um Flamengo uma final de Libertadores, é normal. O Flamengo é um time grande. É 2 times grandes ali e só um vai ser vitorioso. O problema é como o Palmeiras perde para o Flamengo. O Palmeiras perde para um Flamengo sem dar nenhum chute no gol. Você entendeu? Uma coisa é você perder, outra coisa é perder igual um time covarde, igual o Palmeiras foi. Então tem derrotas e derrotas. Então é por isso que eu tô com alguns torcedores do Palmeiras que cobram o Abel. Tem que cobrar mesmo. O cara tá ali e ganha muito bem pra ser cobrado. Independente se ele já ganhou vários títulos, ele tem que ser cobrado. E o problema do Palmeiras no ano passado, Rafa, não era nem a falta de competitividade no geral. Era que não conseguia jogar contra time... contra time do G6, por exemplo. O Palmeiras caiu muito, principalmente... Você pega até qualquer time do G6, o Palmeiras não conseguiu jogar. Pegava o Corinthians, não conseguia jogar. Vários jogos contra o Corinthians ainda, o Palmeiras começava bem. Perdão. Lá em Itaquera mesmo, pressionando e tudo mais. Mas, cara, você via que faltava jogador de decisão na hora de colocar a bola pra dentro, lá ele, e aí chegava num contra-ataque, tomava o gol do Corinthians, aí ferrava tudo, entendeu? Foi o que aconteceu na Copa do Brasil, foi isso. O Corinthians, na verdade, deu tudo errado pro Palmeiras, né? O Palmeiras errou pênalti, aí depois na Copa do Brasil, a mula do Aníbal dá uma cabeçada no cara com 10 minutos. Tudo errado. O ano do Palmeiras foi pra descartar o ano passado. Por isso tem que pegar, sim, o exemplo de 2025 e trazer pra 2026 e mostrar os erros de 2025 pra esses caras de agora. Não pode ter mais. Não tem mais tolerância pra erro. O Abel já tá numa corda que tá ficando indefensável. Tá ficando indefensável os caras que querem defender o Abel, muito por conta desse elenco que ele formou no Palmeiras, que a maioria dos jogadores é ele que trouxe, né? Com o aval dele. Então ele tem que fazer esses caras jogar esse ano. Não tem mais desculpa. Porque, assim, alguns jogadores vieram no meio do ano passado, beleza, o campeonato rolando ali, jogador entrando, que nem o Andreas Pereira entrou com quase quartas de finais de Libertadores. Você entendeu? Então você até entende. Agora, em 2026, tudo novo. Palmeiras vai contratar alguns jogadores, já veio o Marlon Freitas aí. Se o Abel não fizer esse elenco jogar em 2026, aí não tem mais como defender o Abel. Vai ser cobrado. E com razão, né, cara? Tem que ser cobrado mesmo. Tem que... A torcida tem que cobrar, cara. Não dá pra ninguém ficar de fora, velho. Principalmente de quem a gente espera. Por exemplo, Felipe Anderson.
Você vê algumas partidas que ele fez, cara, mas o cara chegou com um destaque, com um status altíssimo, Não, velho. pior que foi uma contratação que todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou, não dá nem pra você criticar, precisa de jogador pronto. Pô, contratou um cara com uma experiência, um cara com uma rodagem lá fora, ídolo da Lazio, enfim. Mas chegou aqui, irmão, e é aquilo, velho, um jogador que não tem culhão de decisão, cara, um jogador apático dentro de campo. Você olha pra ele, você já sente a preguiça dele. Você fica com preguiça. Se você tá animado, você olha pra ele e você já começa a ficar com preguiça. Então, e é um jogador de qualidade, mano. Não, então, tem qualidade, velho. Até os torcedores do Santos ficaram bravos quando ele veio pro Palmeiras, porque ele é cria do Santos, né, pra quem não sabe. E ele falou na Lazio que quando voltasse pro Brasil ia voltar pro Santos e veio pro Palmeiras. Então foi uma contratação que acho que 100% dos palmeirenses gostaram. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu gostei da contratação. Mas é um cara que tá indo pro 4º ano no Palmeiras aí. Se você pegar 2 jogos bons do Felipe Anderson, é muito. É muito. Então, assim, pro salário que esse cara recebe, é muito pouco pro Palmeiras. O Palmeiras dependeu dele aí, ele deixa de vir jogadores porque ele tá no elenco e acaba barrando alguns jogadores porque o Palmeiras tem um contrato longo aí com o Felipe Anderson. O Palmeiras precisa demais, cara, demais. Mas é isso, ó, a partida de hoje, vamos resumir aqui. A partida de hoje, um jogo que a gente esperava, a gente até comentou, começo de temporada é difícil. Dois pontos positivos aí ao Marlon Freitas e o Larson, né, os 2 volantes do Palmeiras aí. Mas a gente espera que esse time vai melhorar, tem que melhorar, né? Pior que isso, não tem como ficar. Mas o que importa também é os 3 pontos. Tem jogos aí que o Palmeiras joga bem e não consegue os 3 pontos. Tem jogos que joga mal e sai com os 3 pontos, que é o que importa, né? Então, para começar o ano aí, começamos o ano bem. E agora em seguida já vem um clássico que aí o bicho pega, meu irmão.